Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial. Boa tarde, Antônio, boa tarde, Si. Muito bem-vindos. Toda semana, às quartas-feiras, às 12h30, sempre tem o nosso encontro para falarmos sobre planejamento patrimonial, inventário, doação de bens e outros temas relacionados ao patrimônio da família. Hoje nós vamos falar sobre a holding familiar e o direito de família e das sucessões, como fazer o melhor planejamento. O meu trabalho há 33 anos é inteiramente voltado à proteção familiar, ao direito de família e das sucessões, principalmente ao planejamento patrimonial da família, por meio das holdings familiares. Muita gente me pergunta os motivos, como fazer e quais as vantagens do planejamento patrimonial por meio de uma holding familiar. Então, vamos lá. Quais são os motivos principais? O primeiro, naturalmente, economizar. Você pode economizar o tributo, aquele ITCMD, o Imposto sobre Herança, utilizando o valor do imóvel à época da compra e não pelo valor de mercado. No planejamento patrimonial familiar, nós usamos esse valor que é autorizado pela lei, pelo Código Tributário, pelas normas da Receita Federal. A segunda grande vantagem é relativamente ao imposto de renda, reduzir o valor cobrado pelo imposto de renda sobre imóveis em locação. Então, você pode se utilizar de uma holding operacional, uma administradora de imóveis, que você vai ter uma redução de 27,5% para 11%. Aquela questão, pessoa física e pessoa jurídica. Você também vai ter enormes vantagens com relação à venda de algum imóvel contabilmente, no local correto, averiguando ali, apurando o ganho de capital, tendo uma redução. E o mais importante é eliminar o inventário. Muita gente pergunta o que é o inventário. O inventário é um processo judicial e, atualmente, extrajudicial, que se destina a apurar os bens do falecido, a fim de, sobre esse monte, os bens do falecido, vai se proceder à partilha. E ele é obrigatório. Quando se tem bens e herdeiros, é necessária a transmissão do patrimônio de quem já não está mais aqui, aos seus sucessores. Vejam aqui, olha só. Vou tirar esse nosso slide aqui e vou mostrar esse slide que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui, deixa eu adicionar ao palco, me remover aqui um pouquinho. A regra é: quem tem filhos e bens, quando não está mais aqui, os filhos precisam fazer o inventário. E qual é o grande problema do inventário? O grande problema do inventário são os custos. E por que evitar o inventário? Porque nós temos o grave problema, o imposto. O imposto está aumentando por conta da reforma tributária. A custas, gastos com escrituras, advogados, gera muitos problemas aos herdeiros. Vejam, existe uma grande perda patrimonial e um grande litígio entre os herdeiros. Primeiro, vamos aqui ao que interessa. Ele precisa aumentar. Dá uma olhada aqui. No mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Não é bom nem para o herdeiro. O imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Sobre herança. Não é bom nem para o herdeiro.
Pois é, gente, o Haddad diz que não é bom nem para o herdeiro herdar grandes fortunas. Isso é um grande absurdo. Primeiro, que quem comanda se o meu herdeiro vai receber a minha fortuna ou que não seja a fortuna sou eu. O que faz bem para o herdeiro sou eu que decido. Então, é totalmente absurda essa posição. O que interessa nesse vídeo do Haddad é que ele quer aumentar o imposto, que ele diz que no Brasil o imposto ainda é muito barato. Então, certamente vai aumentar, e muito mais por conta da aprovação da reforma tributária. Então, nós temos aqui um grande problema. O imposto vai aumentar e o inventário vai ter de pagar todos esses custos enormes. Vamos ver um pouquinho quais são esses custos? Vejam só. Vou abrir aqui para vocês os custos do inventário. Por que evitar o inventário? Porque o inventário é caro. Nesse exemplo, nós temos um imóvel que foi adquirido há 20 anos por 250 mil reais. Vejam só, 250 mil reais era um valor assim ínfimo e foi adquirido há 20 anos. Hoje, esse imóvel vale 1.500.000 reais. Vamos ver quais são as despesas desse inventário. Vou aumentar aqui para vocês. Quais são as despesas? O imposto, ainda em São Paulo, são 4%. Então, sobre o imóvel de 1,5 milhão, nós temos 60 mil reais. Os honorários de advogado, que é o mínimo ali tabelado pela Ordem dos Advogados do Brasil, 90 mil reais. Cartórios, ou seja, a escritura de inventário e taxas, nós teremos despesas de 6 mil. Certidões, 3 mil reais. Registro de imóveis, para poder passar o imóvel em nome do herdeiro, 5 mil reais. Então, nós temos um total de 164 mil reais. É uma despesa de quase 11% do patrimônio, ou seja, em um imóvel já temos 11% do patrimônio, revelando-se aqui despesas de 164 mil. E, no nosso caso, aqui no escritório desse menino que veio nos procurar, a solução dele qual foi? Vender o imóvel. Vocês sabem que, ou vocês já ouviram falar, que o herdeiro tem de vender o imóvel para pagar as custas do inventário? E muitas vezes é um imóvel só. Vendendo o imóvel, ou seja, nós temos aqui a venda de um imóvel por 20% menos. Nós teremos quanto? Um imóvel de 1,5 milhão vai vender por 1.200, porque o investidor vai querer comprar por um preço inferior ao que vale. Então, também teremos um ganho de capital 15% sobre essa venda. Olha só, vai ter mais despesa com imposto de renda. Vender o imóvel vai ter de pagar 15% para o imposto de renda. Então, vamos retomar as contas. O imposto, 4%, 60 mil. Honorários de advogado, 90 mil. Cartório, 6 mil reais. Certidões, 3 mil reais. Registro de imóveis, 5 mil reais. E ainda pagar para o imposto de renda, R$ 142.500 de ganho de capital pela venda desse imóvel. Ou seja, o total de gastos são R$ 306.500. Vocês conseguem ver o total de prejuízo que o herdeiro tem com o processo de inventário? Então, nós temos o valor da venda aqui, 1.200.000, menos os gastos, R$ 306.500, vai sobrar para o herdeiro não 1,5 milhão, que é o valor do imóvel hoje, o valor de mercado. Vai sobrar na mão dele R$ 893.500. É uma perda patrimonial
de R$ 606.500, 40% de perda patrimonial. Ou seja, com esses 893.500, o seu filho não vai conseguir comprar o mesmo imóvel, no mesmo bairro, com o mesmo padrão de vida? Claro que não. Terá uma redução vertiginosa de padrão de vida. Então, é exatamente isso que nós queremos mudar. Mudar esse paradigma de ter tudo no próprio CPF, de ter de fazer inventário. O seu filho terá de fazer inventário se você continuar a manter os imóveis no teu próprio CPF. Isso é o péssimo para o seu herdeiro. Não existe forma pior de um herdeiro ter de fazer o inventário dessa herança, do patrimônio que você comprou e constituiu a vida inteira. Então, é esse problema que nós temos de evitar, o inventário. Porque o Senado já está com diversos projetos para ser aprovado. A ministra Simone Tebet já fez vários vídeos dizendo que pode chegar a 30%. Então, é isso que as famílias brasileiras precisam evitar. E nós temos outro problema aqui que preciso alertar as famílias brasileiras. É o problema da doação de bens. Nos casos de doação de bens, você perde. O prejuízo não é agora para o seu herdeiro, é você que perde. O que é que perde? O domínio, todo o poder sobre esse bem que você pensa em doar ao seu filho. Você vai ficar numa situação lascada, você vai ficar numa situação difícil, vai perder totalmente a perda do controle sobre esse bem ou sobre os bens que você quiser vender, já doar aos seus filhos ou a quem você ama. Você vai ficar lascado, você vai cair numa situação que vai te prejudicar e muito. Eu vou contar para vocês agora uma história aqui do escritório. Uma senhora aqui, uma cliente nossa, precisava fazer uma operação e ela conseguiu, com muita dificuldade, essa operação lá em Portugal. Ela já tinha muita idade, ela conseguiu o acesso a essa cirurgia lá em Portugal. Então, ela precisava agora vender o imóvel, a própria casa. E o que aconteceu? Mas 10 anos antes, ela já tinha doado essa casa para o filho, reservando para si usufruto. Ela falou: bom, agora eu quero vender a casa, porque eu consegui a minha cirurgia e eu, com esse dinheiro, eu já vou conseguir pagar a minha cirurgia lá em Portugal. Só que ela queria vender. Ela não podia mais vender. Por quê? Porque ela já não era mais dona do imóvel. Ela já tinha doado aos filhos. Você percebe, Antônio? Você percebe-se que ela não podia mais ela vender o imóvel? O filho ia concordar. Ela conversou com o filho. Vamos vender o imóvel, porque eu preciso de dinheiro para fazer uma cirurgia agora que eu consegui lá em Portugal. Mas qual foi o grande problema? A nora. A nora não quis saber. A nora disse: eu não tenho nada a ver com esse assunto. Ela estava se divorciando do filho. Eu não vou assinar venda nenhuma, de casa nenhuma. Nós ficamos tentando quase um ano aquele processo judicial que se chama suprimento de consentimento, da outorga uxória, certo? Porque o tabelião pede a assinatura da esposa na venda desse imóvel. Não era nem o problema o regime de bens do filho dela com a nora. O problema era que precisava transferir esse patrimônio. A venda impunha a assinatura da nora.
E aí entramos com esse processo de suprimento de consentimento por conta da outorga uxória, e quando essa nora atendia o oficial de justiça na porta, ela dizia que ela era a governanta, que a dona da casa não estava, e ela ficou omitindo a citação dessa ação de suprimento de consentimento, que o marido dela pediu, que essa senhora pediu em juízo para poder vender a casa, porque precisava da assinatura da nora. Só depois nós conseguimos do juiz esse suprimento de consentimento. Ou seja, tem muitos riscos ao você doar o imóvel em vida aos filhos, porque o doador fica sem poder nenhum, se ele quiser, ainda que tenha usufruto. Assim como foi nessa circunstância apresentada aqui para vocês. Vocês percebem? Você entende isso, Antônio? Faz sentido para você? Então, vamos esquecer a doação de bens em vida. E mesmo porque incide o mesmo imposto do inventário. O imposto de transmissão causa mortes, que é em caso de inventário, herança e doações. É o mesmo imposto, que ele funciona nessas duas circunstâncias, na doação de bens e, no caso do inventário, na herança, ali na transmissão de bens pela sucessão. Então, as pessoas precisam pensar que doação de bens em vida é péssimo para quem doa. E também para o filho, porque amanhã, se ele se divorciar, ele vai ter esse problema. E outra, se o seu filho falecer, a sua nora terá direito a esse bem que você a ele doou. Em caso de sucessão, não é divórcio, porque não se comunica. Em caso de sucessão, em caso de inventário, não é mesmo? Antônio está dizendo que tem dúvidas para fazer um tira-dúvidas amanhã? Posso fazer sim, Antônio. Posso esclarecer dúvidas amanhã, sem problema nenhum. Eu vou fazer um link e deixar aqui para vocês posteriormente. Um excelente ponto do sistema de holding familiar, que eu sempre indico aos meus clientes, é a redução da complexidade administrativa. As pessoas que têm muitos imóveis, 5, 6, 10 imóveis alugados, imóveis no próprio CPF, vejam isso de novo. As pessoas que insistem em manter os imóveis no próprio CPF, como se fazia há décadas atrás, hoje não se faz mais. Não se tem mais imóveis no CPF. Por quê? Se acontece alguma coisa com o proprietário dos imóveis, vai ter que fazer inventário. Enquanto que você tirando esses imóveis do CPF e transferindo para uma pessoa jurídica, onde se faz uma gestão empresarial, uma personalidade jurídica, já evita o inventário. Então, você tem uma gestão administrativa excelente ao tirar os imóveis do CPF para o CNPJ. Ter alguém para secretariar, cuidar do lado financeiro, das questões tributárias, sem você se preocupar. Quem é que vai se preocupar? O contador, o advogado, e você só vai ter o benefício da redução dos custos e o trabalho de se ter o bem no próprio CPF. Não se admite mais ter imóveis no CPF, é uma coisa arcaica do passado, porque se deixar tudo no próprio CPF, vai ter inventário. Então, temos de eliminar essa questão de ter os imóveis ou o imóvel no próprio CPF. Não importa se você tem 1, 2 ou 10 ou 50 imóveis. Tire do seu CPF. Faça a coisa, uma gestão empresarial. Né? Nós temos outro ponto muito excelente, que se pode fazer a administração
da sucessão aos filhos somente na burocracia, somente no papel, percebem? Os herdeiros já receberão as cotas dessa sociedade empresarial e não vai precisar de inventário futuramente, quando você não estiver mais aqui. Os herdeiros não terão esse gasto excessivo, essa montanha de dinheiro para pagar imposto, advogado, tabelião, escrituras. Quando daqui a gente se for, os herdeiros só vão pegar esse documento e levar na junta comercial, avisando o falecimento do patriarca dos imóveis. Vocês percebem o quanto é muito fácil já deixar toda essa situação em âmbito empresarial, uma administração forte, excelente, que você já vai criar agora em vida. Você evita a sucessão por meio do inventário. As famílias que já possuem empresas familiares, essas empresas operacionais, que já têm a família gerindo essa sociedade empresarial, levam muita vantagem com a formação da holding familiar. As pessoas procuram a holding e essas sociedades são deslocadas para o sistema de holding familiar, trazendo muitos benefícios na gestão das famílias que já possuem empresas. Percebem? Você já tem uma empresa familiar e você traz essa empresa para dentro do sistema de holding familiar. Isso é a forma que beneficia ainda mais as famílias que possuem sociedades e empresas familiares. Seja uma fazenda que produz soja, uma empresa, um supermercado, seja uma rede de drogarias, sejam as clínicas dentárias, não importa. Toda empresa, toda família que tem empresa já pode se beneficiar desse sistema, certo? Vocês conseguem ver a complexidade que você já traz para uma holding familiar e fica muito mais fácil a gestão? Agora, eu já vi alguns casos que eu preciso falar para vocês. Tem aqueles casos que muitos chegam no escritório, eu quero fazer uma holding familiar porque a minha colega fez, porque o meu vizinho fez, porque a minha amiga do clube fez. Não existe isso. Você fazer a sua holding familiar só porque a outra família tem. Por que eu devo ter também uma holding familiar? É assim que se pensa. Não é um produto que se compra por aí, no supermercado, numa prateleira, numa loja. Não, não é assim. Não é um produto qualquer. Depende da sua estrutura familiar, da sua estrutura patrimonial, para ver o que é o mais adequado à família. Muitas vezes pode não ser a holding, pode ser um ou outro instrumento mais adequado àquela estrutura familiar. É necessário se verificar se a holding é para a sua estrutura patrimonial. Não é porque a sua amiga tem holding nas Ilhas Virgens que você também vai ter a sua, fazendo lá também, fazendo a sua holding ou uma offshore, num paraíso fiscal, né? Um paraíso fiscal, como as outras pessoas fazem. Não é para qualquer pessoa e para todo mundo. Não é assim. É necessário se analisar família por família, estrutura por estrutura. Um grande benefício da holding, que eu gosto de chamar a atenção dos clientes, é uma administração centralizada dos bens. Reduz a necessidade de operacionalização de tudo. Você traz uma coisa mais centralizada ali na gestão empresarial da família. A holding familiar é uma matéria muito específica, envolve o direito de família e das sucessões e empresarial.
O advogado que faz só direito empresarial, ele não consegue fazer uma holding familiar sozinho. São necessários conhecimentos no direito de família e das sucessões. E eles sempre pedem aqui a mim uma consultoria. Não se consegue fazer, operacionalizar uma holding familiar sem muitas e grandes noções do direito de família. Não é só saber o regime de bens se tem filho ou não. Não é assim. É necessário uma consolidação, uma construção conjunta de conhecimento. Percebe, Antônio? Tá claro ou não está claro? Escreva para mim aí no chat se está claro o que eu estou dizendo ou se não está claro. Outra grande vantagem é poder decidir antecipadamente a gestão e a divisão do patrimônio. Há filhos que já organizam a empresa, né? A gente sempre tem os próprios filhos que já comandam a fazenda, o supermercado, a padaria, a rede de farmácias. Por exemplo, você tem uma filha que já comanda tudo isso, essa empresa. E há filhos também que exercem outro tipo de atividade, por exemplo, os médicos, os engenheiros, os dentistas. Então, o que a holding traz de gestão patrimonial saudável para a família e os filhos? A holding facilita a harmonia da família. A filha que já trabalha na empresa familiar, ela não vai ter interesse de parar a atividade empresarial da família, que traz os lucros para dentro do sistema familiar, porque ela sabe que isso não é bom para ninguém, não é bom para ela, não é bom para o outro irmão, não é bom para a viúva, né, que ficou em razão do falecimento do pai que comandava os negócios junto com ela. Então, não é bom para ninguém a própria filha, que já administra os bens da família, prejudicar. Então, os irmãos continuam se ajudando, mesmo que na falta daquele que se foi, seja do pai ou da mãe. Então, você já consegue uma harmonia familiar para que os negócios da empresa continuam a dar os lucros como sempre fizeram, né? Os filhos já concordaram com quem vai gerir qual negócio, com qual filho vai ficar tal patrimônio, porque muitas vezes esse filho que faz a gestão da fazenda, por exemplo, não é esse filho que costuma ir para aquele imóvel da praia. Então, o outro filho já sabe que ele vai ter que cuidar do imóvel da praia e esse vai continuar tocando o negócio da família. Tudo já estará acertado previamente. As questões do patrimônio, já visualizando o amanhã, na falta dos pais. Percebem? São enormes as vantagens e os motivos, as razões pelos quais as pessoas procurar a holding familiar como um sistema eficaz de proteger o patrimônio, perpetuando esse patrimônio às futuras gerações. Isso é o melhor. E, evidentemente, querendo saber o que é verdade ou o que não é verdade. E o que nós temos mais aqui, o que podemos trabalhar? A gente tem que perceber que quando falamos e trabalhamos com holding familiar, a gente tem que perceber como a gente vai fazer a conexão da primeira com a segunda geração e com a terceira geração. Você fecha um sistema de planejamento patrimonial que você vai beneficiar a primeira, a segunda, a terceira geração. Saindo daquele velho ditado, né? Que o avô é milionário, o pai é rico e os filhos são pobres. Nós precisamos acabar com essa mentalidade portuguesa que eu tive na minha família.
né? Meu avô construiu tudo, o meu pai conseguiu desfrutar e melhorar o patrimônio, e agora eu não vou acabar com esse patrimônio. Eu já fiz um planejamento de perpetuar as próximas gerações. Então, nós precisamos acabar com esse ditado antigo, essa forma de manter tudo no próprio CPF, como os nossos avós faziam no passado. Nós precisamos preservar o patrimônio para a próxima geração, para a segunda geração, para a terceira geração, para que o patrimônio fique intacto na família. Aos patriarcas, aos planejadores, que é você. Você é um planejador e você vai deixar aos seus sucessores. Então, você precisa do auxílio de um especialista que saiba fazer todo esse planejamento, toda essa gestão patrimonial para você e para a sua família. Porque a holding tem de servir para fazer esse planejamento patrimonial e sucessório, fazendo essa transmissão do patrimônio às próximas gerações, que você pode fazer já em vida e não fazer pós-mortem com o inventário, percebe? Então, aqui nós temos de ter alguns cuidados. Fazer em vida é muito melhor. Nós, planejadores, precisamos ajudar as famílias a tomarem as decisões corretas, a tomarem boas decisões já em vida. De qual vai ser o tipo de gestão, qual vai ser a transferência de um bem determinado a esse sucessor. É necessário analisar o regime de bens do casamento e também da segunda geração. Verificar se tem alguma questão pessoal relevante dentro da família, né? Eu vou contar uma história para vocês. A família passando por um processo de inventário, estavam discutindo. A viúva estava morando, já com idade avançada, na casa de maior valor da empresa. E aí, deixa eu contar para vocês. E aí tinha um filho de um casamento anterior que queria aquela casa. Aí começaram as brigas relacionadas às cotas da empresa, aos bens, à casa, ao apartamento, dentre outros inúmeros bens. Eles eram muito ricos. Eram empresas, né? Eles eram empresários. A casa já não pertencia mais à pessoa, né? Pertencia à empresa. E nenhum filho ia conseguir acessar essa casa, porque já pertencia, o imóvel já pertencia à empresa. Não ia conseguir acessar esse bem específico, salvo se tivesse a anuência dos outros sócios, né? Que tivesse um acordo ali determinando que tal caso teria uma destinação. O que aconteceu? Eles não conseguiam articular. Então, tudo isso em prejuízo ao desejo dos pais, que os filhos não estavam respeitando. E o pior, essa senhora, ela não tinha o direito real de habitação. Ela não estava totalmente tranquila por conta desse direito real de habitação, e muito menos porque ela não tinha holding. Então, tudo, quando o marido dela faleceu, tudo ia incidir sobre os bens do falecido, mas esse bem, a casa, estava em nome da empresa. E ela não tinha o direito real de habitação, essa senhora. É o artigo 1831 do Código Civil. Bens na pessoa jurídica não têm a incidência de direito real de habitação. Olha a situação que essa senhora ficou. Se os filhos não dissessem, ok, concordamos que a mamãe fique nessa casa de propriedade da empresa, ela não tem
não teria o direito real de habitação? E não tinha mesmo, porque o bem estava em nome da empresa e ela não fez, eles não fizeram a holding familiar, ajustando essa empresa dentro do sistema de holding familiar, beneficiando o direito real de habitação a essa senhora. Percebem? Então, tudo tem que ser colocado nas cláusulas, na hora da elaboração da holding familiar, na hora do planejamento patrimonial familiar. Então, se você tem questões assim de vulnerabilidade, como esse caso, e quer evitar isso, o melhor é o planejamento patrimonial familiar. É excelente também o planejamento patrimonial para pessoas com deficiência, que precisa receber um rendimento específico, especial, para uma pessoa do membro da família. Ou também a questão da moradia de alguém, como essa viúva, que tem que ser guardado o direito real de habitação. Tem que deixar isso bem estipulado na holding familiar, nesse planejamento patrimonial. Então, você precisa tomar decisões antecipadas com relação a esses temas tão importantes, muito importantes, que garantem o futuro de um dos membros da família, para não se arrepender depois, não é? No ato de alienação das cotas, como vai ser feito isso entre os filhos, entre os sócios que serão os sucessores, os seus sucessores? Como se darão as doações ali das cotas de um filho para o outro? A reserva de usufruto para você, patriarca, que adquiriu o imóvel. Tem que se colocar também uma cláusula de reversão, caso o filho se vá antes do patriarca ou da matriarca, para que o patrimônio volte aos doadores, aos patriarcas, né? Aos donos do patrimônio, dos imóveis. Também precisa tomar atenção ao regime de bens de quem recebe os imóveis, dos filhos, ou de quem você ama. Precisa analisar o regime de bens deles. Então, precisa sempre fazer uma revisão do planejamento, mesmo depois dele pronto. Sempre fazer uma revisão do planejamento patrimonial. Tem sempre de revisar, ver a necessidade do momento de cada um. Muitas vezes tem um novo casamento, muitas vezes pode chegar um neto, não é? Então, tem que ficar e fazer, tem que dispensar uma grande atenção sempre a esse planejamento patrimonial. Sempre fazer várias revisões, ano a ano, com acompanhamento de um advogado que conhece a estrutura familiar dessa holding, dessa estrutura familiar, do seu caso, do seu herdeiro, do seu patrimônio. Tem que ter um protocolo familiar que todos respeitem. Tem que ter um acordo de sócios, uma governança familiar. Isso tudo tem que se estipular, isso tudo tem que se colocar no planejamento patrimonial. Pode até haver uma governança colaborativa, né, em casos de pessoas e empresas, uma gestão empresarial adequada e uma mediação pré-agendada. Caso haja qualquer tema ali que possa trazer alguma discussão, tem que ser agendada uma mediação entre todos os integrantes da família. É necessário uma prevenção muito importante também. Em caso de falecimento no curso do processo da montagem da holding familiar, como fica? Então, você está montando todo o seu planejamento patrimonial, alguém falece, um filho, Deus me livre, ou até um dos donos do patrimônio,
Pode acontecer, já aconteceu. Por isso que é necessário você prever, antever tudo que possa acontecer antes, durante e depois do processo de holding. Como vai ficar a primeira geração, a segunda geração e os herdeiros? Em caso de divórcio ou dissolução de uma união estável, durante o planejamento patrimonial ou depois, certo? É importante isso, caso haja um divórcio. Ou uma incapacidade temporária de algum membro familiar, também tem que se fazer um planejamento, porque pode acontecer um patriarca ou algum herdeiro, né, perder a consciência, por exemplo, a sua capacidade, né, de gerir ou de estar dentro dessa holding familiar. Vocês percebem como fazer uma holding familiar é necessário muito conhecimento no âmbito do direito de família e das sucessões, para você poder adaptar e adequar os desejos dos proprietários dos bens às questões societárias e empresariais. Não se pode fazer uma holding de qualquer jeito, sem conhecer todos esses pontos fundamentais. Tudo deve ser analisado previamente, com muito cuidado, muito cuidado como um diamante. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações de hoje, espero que eu tenha sido clara o suficiente para alertá-los e já levar todas essas informações que eu as considero muito importantes. Agradeço aqui a participação de todos vocês, espero que tenham gostado e continuem me seguindo nas redes sociais, que tem bastante conteúdo para vocês lá e acessível a todos vocês. Dê um like aqui no nosso tema para que o YouTube saiba que esse tema é muito importante às famílias brasileiras. Fico aqui, um grande abraço, dê o like e compartilhem esse vídeo. Até a próxima quarta-feira com novos temas. Beijos e até lá!